pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso programa de certificação AZ900 e para essa aula vamos falar sobre acesso e identidade. Então nessa aula vamos aprender aí como que a Microsoft, como que o Azure controla quem é você, no caso que é a identidade e o seu nível de acesso, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, deixa o like aqui, ajuda nós, dá uma moral para nós, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, dá essa força para nós, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, também quero te mostrar. Antes de mais nada, eu queria te mostrar que nós estamos seguindo, tá, pessoal? Aqui o conteúdo oficial da prova AZ900. Eu já mostrei esse link aqui em outras aulas. E nós estamos aqui, ó, já passamos por tudo isso. Nós estamos aqui seguindo o conteúdo, passamos sobre storage. Estamos aqui. Estamos em identidade e acesso e segurança, tá bom? Para essa aula, a gente vai falar aqui sobre essas primeira parte aqui. E a outra metade aqui vamos deixar para a próxima aula, tá? Só para lembrá-los que a gente segue o conteúdo oficial da Microsoft, tá bom? Voltando. Então, voltando aqui, pessoal, para a nossa aula. Vamos seguir, vamos começar, vamos tratar aqui sobre acesso e identidade, beleza? Então, pessoal, vamos falar aqui então sobre o Microsoft Entra ID. Pessoal, o que é o Microsoft Entra ID? É um serviço de identidade, é o provedor de identidade baseado em nuvem da Microsoft, tá bom? Ele gerencia os logins, o acesso e os logins, na verdade, a sua identidade e os acessos. Porque tem um conceito que é muito importante você aprender aqui para essa prova AZ900, que é o seguinte, né? Tem dois conceitos muito importantes, que é, primeiro, Microsoft Entra ID, aqui, eu estou aqui, é o serviço de identidade na nuvem, tá? Que era o antigo Azure AD, até aqui tudo bem. Temos dois conceitos importantes, que é Authentication, que é a autenticação, confirma quem é o usuário, tá bom? É o login que você faz, e a autorização, que define o que você pode fazer dentro, depois que você passa pela autenticação, tá? Que aí a gente vai entrar daqui a pouco e vamos falar um pouco mais sobre RBAC no Azure, tá bom? Mas esse conceito aqui, talvez você que nunca trabalhou na área de TI, está chegando aqui agora, você começa a entender e a compreender esse conceito, tá bom? De autenticação, que é você confirmar suas credenciais. Então vamos supor que você vai logar aqui no portal do Azure. Então ele está pedindo ali o teu login, você precisa se autenticar. Talvez ali possa ter alguns mecanismos de segurança adicionais, como o MFA, entre outras coisas. Essa aqui é a autenticação. A autorização, depois que você confirma quem você é, aí você vai ter ali a autorização, até onde você pode ir e o que você pode fazer. Por exemplo, aqui no exemplo, né, dentro do portal do Azure, o que você pode fazer. É como se fosse, então, muita gente usa aqui o exemplo de você está entrando num prédio comercial, por exemplo. Então você chega na portaria, você ali apresenta, né, a sua autenticação para poder entrar no prédio. Mas a autorização depois que você passa pela portaria lá embaixo, até onde você pode ir. Poxa, tem um andar, terceiro, quarto andar. Eu posso acessar o terceiro e quarto andar porque eu tenho autorização para entrar apenas nesses. Entende? Então, esse conceito você tem que começar a aprender, tá? Para você que já trabalha com TI, né, e já entende disso, tá? Mas para você que é iniciante aqui na área de TI, você precisa enxergar, pelo menos aqui nesse momento, esse conceito de autenticação e autorização, beleza? Mas vamos dar continuidade. Diego, o que é agora o Azure, o Entra ID? Pessoal, o Entra ID, né, que se chamava o antigo aí Azure AD, só teve uma troca de nome, é o mesmo produto. Não mudou basicamente nada. Na verdade, sofreu atualizações porque a nuvem viva ela continua recebendo atualizações, né, de novos recursos, né, e tudo mais, porém é o mesmo produto, só mudou o nome, tá bom? Então, o que é? O diretório ali padrão, é o provedor de identidade baseado em nuvem da Microsoft. Então, exemplificando aqui, vamos supor, você faz parte de uma empresa, você teria aqui, a empresa teria o portal do Azure, aqui teria o Entra ID, e seu usuário e de todos os seus amigos estariam ali dentro dessa base de dados, né, desse banco de dados, por assim dizer, tá bom? Então é ali que a empresa, poxa, você, quando entra na empresa, por exemplo, você recebe um e-mail. Quando você entra na empresa, você recebe às vezes um laptop para poder trabalhar. Então, quando você vai logar no e-mail, ele pede qual que é o teu usuário, qual que é o teu usuário também para logar na máquina. A empresa te fornece essa identidade que a gente fala. E geralmente, quando a gente trabalha aqui com as plataformas da Microsoft, esse usuário é criado pela empresa aqui, dentro do Entra ID. Entende? É basicamente isso.
Mas, Diego, mas eu tô vendo tanto recurso aqui na tela, parece ter muita coisa sim, pessoal, porque basicamente o Entra ID, essa é a principal função dele, né? Ser um provedor de identidade. Porém, esse sistema Entra ID é carregado de funcionalidades que vai te ajudar na segurança, sabe? E um monte de coisa, entende? Não vou falar muito aqui para não complicar, fica mais para Z104 aqui, outras coisas, mas a princípio aqui para Z900 é isso, é um provedor de identidade, só que ali dentro tem um monte de recursos onde você pode trabalhar a segurança, onde você vai trabalhar as identidades tanto de pessoas quanto de máquinas, entre outras coisas. Você vai trabalhar com grupos, né? Então tem um grupo, você tem o departamento XY, você vai criar um grupo para cada departamento, então você vai trabalhar as identidades, os grupos e também alguns recursos de segurança. Esse aqui é o Entra ID, tá bom? Então, aqui é similar, para quem já tem experiência, é similar ao Active Directory Domain Services aí, né, o mais tradicional. Só que aqui é diferente, são produtos diferentes, tá, pessoal? Porque um é baseado em nuvem e o Active Directory Domain Service não é baseado em nuvem, mas ele trabalha ali com outros tipos de protocolo. O Entra ID, ele é mais moderno, trabalha com protocolos mais modernos. Essa aqui é a principal diferença, né? E o Active Directory Domain Service, ele vai trabalhar com Kerberos, NTLM, né? Outros tipos de protocolo, tá bom? Um não substitui o outro, cada um existe para uma função específica. Beleza? Então, passando aqui pelo nosso material, serviço de identidade da nuvem que gerencia logins e acessos, beleza? Então, autenticação, confirma quem é o usuário, é o login. SSO, pessoal, isso aqui entra uma vez e acessa vários apps. Esse SSO é o Sync Sign-On que a gente fala, tá, pessoal? Presta atenção nisso aqui, que tudo isso, pessoal, pode cair na tua prova, tá? E o Sync Sign-On deve cair. Basicamente, isso aqui é o Sync Sign-On, pessoal. Lembra que você que trabalha com... você faz parte de uma empresa, você fala assim, poxa, Diego, eu acesso aqui a máquina da minha empresa e depois eu começo a abrir os aplicativos de Outlook, do Microsoft Teams, eu abro aqui coisas online e ele não pede mais a minha senha, ele passa direto. Isso aí é o Sync Sign-On, pessoal. Ele guarda o token ali, o hash, você faz o login uma vez e ele pega esse token e faz com que você faça login, né, sem precisar autenticar novamente ali, digitar a tua credencial novamente. Ele pega através do token e você faz login direto para o Microsoft Teams, direto para o teu Outlook, né, você faz esse login automático, né, ele guarda o hash ali, né, o token, e passa direto, você não precisa fazer a autenticação novamente. Esse é o Sync Sign-On. Então, quando a gente trabalha aqui com o Microsoft Entra ID, a gente consegue trabalhar com o Sync Sign-On. Temos também, a gente vai falar daqui a pouco, mas só para dar a introdução, temos aí o B2B e o B2C, que é a colaboração com parceiros e login de clientes. Basicamente aqui no Entra ID, pessoal, quando você tem terceiros, né, que quer trabalhar, que vai te apoiar dentro da tua empresa, você pode convidar esse terceiro para dentro do teu tenant, ali através do Entra ID, você pega o e-mail do teu cliente com o domínio dele, convida aqui para o teu, para ele poder trabalhar e te ajudar em alguma atividade, em algum projeto. Dispositivos, você pode aplicar políticas e conformidade, então através aqui do Entra ID, que ele também ali, ele é conectado, por assim dizer, com o Intune, né, você pode ali gerenciar dispositivos e aplicar políticas conforme o device, beleza? Como o acesso acontece, essa parte aqui também é importante para a sua prova. Como que o acesso acontece? O usuário faz login no Entra ID, né? Isso daqui, ó, pessoal, presta atenção, isso daqui é uma exemplificação deste conceito aqui, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, ó, nós temos o que para a prova? Microsoft Entra ID, o serviço de identidade na nuvem do Azure, beleza. Aí ele tem Authentication, autenticação, confirma quem é o usuário, faz o login, pode ter ali um MFA, o duplo fator de autenticação, já vamos falar sobre ele, para poder confirmar que é você. E temos ali a autorização, que define o que fazer, né? Que delimita, que cria ali o limite até onde você pode ir. O que você está querendo dizer com isso, Diego? Entendi, foi nada. Estou querendo dizer exatamente isso daqui, ó. O usuário faz login, tá bom? Ou seja, é a autenticação. O Conditional Access, que a gente já vai falar sobre ele também, decide se entra e em quais regras. E depois que você autentica dentro da plataforma, o Azure RBAC, ele autoriza ações nos recursos do Azure. Ou seja, olha, você fez o login aqui, confirmou que é você. E eu tô vendo aqui, ó, na tua credencial, que você só tem permissão, deixa eu ver aqui, para criar storage account. Essa aqui é a sua permissão, você tá indo até aqui, tá? Só para você começar a pegar. Vamos seguindo? Bora lá, o que mais? Vamos falar aqui agora, pessoal, sobre o Entra Domain Services. Só para contextualizar, pessoal,
O Entra Domain Services também sofreu uma alteração do nome, né? Antes era o Active Directory Domain Services aqui, só que gerenciado. O que é o Entra Domain Services, pessoal? É o serviço do Active Directory Domain Services, só que gerenciado. O Microsoft Entra ID Domain Services, que era o antigo Azure AD-DS, esse era o antigo nome dele, tá, pessoal? Azure Active Directory Domain Services. Aí trocou para Microsoft Entra ID Domain Services. Só teve também uma atualização de nomenclatura. É um serviço gerenciado no Azure que fornece funcionalidades de Active Directory tradicional na nuvem, sem a necessidade de configurar e manter controladores de domínios físicos ou virtuais. Ele permite que aplicações e serviços legados que dependem do Active Directory local sejam executados em um ambiente 100% em nuvem. Então, o que acontece? Esse aqui, pessoal, é o serviço gerenciado aqui na nuvem do Active Directory local. Por que, Diego? Porque, pessoal, às vezes pode acontecer de você precisar desse serviço por conta de ferramentas legadas, né, ou aplicações legadas, onde você vai precisar dos protocolos aí do Active Directory local, coisa que o Entra ID não fornece. Então, se você tem uma aplicação legada, você vai precisar daí do Kerberos, você vai precisar do LDAP, GPO, você pode provisionar aqui o Entra Domain Services para poder, colocar dentro dessa arquitetura aí de uma aplicação legada que precisa desses protocolos para poder funcionar ou integrar com alguma coisa, entende? Mas ele não é, pessoal, para deixar claro, ele não é 100% igual ao Active Directory local tradicional. Não é a mesma coisa. Esse serviço aqui é diferente, tá bom? Então, nós temos hoje... Então, Diego, você está me falando que nós temos aí a Microsoft tem 3 provedores de identidade, basicamente? Sim, basicamente é isso. Houve ali o primeiro, né, por assim dizer, o mais famoso, o Active Directory local, né, o Active Directory Domain Services. Ele apareceu ali na infraestrutura local, com seus protocolos, né, bem famosos e tudo mais que a gente precisa usar, o LDAP, o Kerberos, né, NTLM, entre outras coisas. E aí evoluiu, veio o Azure AD. Chegou o Azure AD, agora nós temos o Active Directory Domain Services e temos o Azure AD, um provedor de identidade baseado em nuvem, né? E aí esse Azure AD teve um nome, uma troca de nomenclatura para o Entra ID. Beleza, tivemos esses dois. Por último, apareceu o Azure Active Directory Domain Services, que é o Azure AD. Perdão, pessoal. Apareceu o Azure Active Directory Domain Services, que é aí o Active Directory tradicional, só que gerenciado aí, né, que a Microsoft criou. E aí também houve uma troca de nomenclatura para Microsoft Entra Domain Services. É isso, temos esses 3 provedores de identidade, um não substitui o outro, tá? Fique ligado, cada um aí tem suas particularidades, mas se cair na sua prova, você já sabe que o Microsoft Entra ID Domain Services, na tua prova vai vir, pessoal, pergunta se vir esse conceito aqui, se vir esse assunto, voltado principalmente para esse conceito aqui, para essa questão que ele vem nos ajudar. Ou seja, você tem alguma aplicação legada, algum serviço legado que depende do Active Directory local, né, e você não quer executar ele 100% local, você quer executar esse serviço na nuvem ali. Às vezes você é uma startup, né, nova, que não tem Active Directory local. Sempre a empresa startou na nuvem e já está na nuvem. E aí apareceu por acaso alguma coisa ali, alguma aplicação legada, né, e você vai precisar desse serviço por conta de alguma coisa legada. Em vez de você provisionar o recurso local, você aproveita que tem esse serviço aqui na nuvem e provisiona o serviço na nuvem. Entende? É para esses tipos de cenário. Tá? Tem alguns detalhes a mais e outras particularidades, pessoal, mas para aqui a Z900 não há necessidade de a gente explorar, tá? Precisaria de uma aula bem longa para colocar esses 3 serviços de identidade um ao lado do outro e a gente poder explicar, tá? Se concentra aqui nos recursos para a sua prova. Agora, pessoal, vamos falar aqui do Multifactor Authentication. Pessoal, o que é o MFA, o Multifactor Authentication? Basicamente, pessoal, é aquilo que a gente já está acostumado aí a usar no nosso dia a dia. É aquele duplo fator de autenticação. Basicamente, quando você tenta acessar aí qualquer recurso, né, alguns sites aí que tem mais segurança, ele fala, poxa, coloca aqui seu usuário, o seu e-mail e a sua senha. Você vai lá, coloca o e-mail e senha. Aí ele fala assim, olha, tô enviando aqui um SMS para o seu celular para você confirmar aqui o token, né, para saber se é você mesmo.
Ou não, ele vai abrir algum aplicativo, né? Por exemplo, o Microsoft Authenticator, o Google Authenticator, que é um aplicativo que você escaneia lá, né? O QR Code, ele fica trocando ali o token, né? O código, para toda vez que você autenticar e ele pedir esse código, você digitar. Entendi? Então, basicamente, o Multi-Factor Authentication é isso. É você ter um segundo fator de autenticação. Pessoal, isso aqui é de muita importância. Se você não tem isso aqui, até mesmo na tua vida particular, habilitado no seu WhatsApp, nas suas ferramentas do dia a dia, habilite em tudo. Por quê, Diego? Qual que é a importância disso? Por mais que a sua senha chegue a vazar, vamos supor que você tenha aí o meu e-mail e a minha senha para poder logar no portal do Azure. Mas você não tem o duplo fator de autenticação, porque fica no meu celular. Então, por mais que vaze as minhas credenciais, né, o atacante não consegue logar nas minhas coisas, porque ele não tem o duplo fator de autenticação que está no meu celular. Se por acaso eu escolhi no duplo fator de autenticação de enviar um SMS para mim, como que ele vai ter acesso a esse SMS? Ou não, se eu escolhi, por exemplo, o aplicativo ali, o código do aplicativo, como que o atacante vai ter acesso a esse código do meu aplicativo? Para não falar que não é impossível, né, pessoal? Né? Tudo é possível, né? Mas você dificulta muito, mas dificulta demais assim, o atacante de conseguir acessar as suas coisas, tá bom? Ou seja, existe muita ferramenta, pessoal, de força bruta, né, dicionário de senhas da internet. Então, assim, se você não colocar o duplo fator de autenticação no teu ambiente de produção, você vai ser atacado, tá bom? Você precisa. Bom, então, o que temos aqui, ó, é um segundo fator de autenticação que vai além da senha, né? Um aplicativo, um SMS, uma biometria, qualquer outra coisa. Um token, né? Antigamente, lembra que os mais velhos, a gente tinha um token físico, né? Que ali no visor ia trocando, né? O código, pode ser qualquer coisa. Reduz muito o risco da conta comprometida. Então, para fixar aqui, ó, pessoal, MFA é uma segunda trava além da senha. Beleza? É basicamente isso. Seguindo, pessoal, nós vamos ter aqui a parte sobre External Identities, ou seja, o Microsoft entra B2B, que a gente fala, né? Business to business. O que é isso, pessoal? Isso daqui é quando você, pessoal, quer convidar parceiros, terceiros para colaborar com segurança dentro do teu ambiente. Ou seja, você tem ali aqui, ó, pessoal, a nomenclatura, né? Vai aparecer, porque são documentos, às vezes, antigos, que eu peguei o print, mas presta atenção aqui, ó, que tem Azure AD, tá? É só um print antigo. Mas aqui, né, é só imaginar agora o Entra ID. Houve só uma troca de nomenclatura, tá bom? Pode aparecer em outros prints aqui antigos, mas só um detalhe, não tem nenhum problema. Então, pessoal, quando você quer convidar um parceiro, alguém que vai te ajudar na tua empresa, que seja, você pode convidar o e-mail desse teu parceiro mesmo. Você não precisa criar uma conta dentro do teu Entra ID para este parceiro ou esse outro usuário externo que vai te ajudar em alguma atividade, alguma coisa. Você convida esse usuário com o próprio domínio dele, não importa, né? Você convida esse usuário, é enviado um e-mail para esse usuário e ele confirma lá no e-mail dele, ó, você quer participar, o fulano está te convidando aqui para o tenant dele. Ele vai receber o e-mail, vai confirmar e ele é convidado através do próprio e-mail dele a interagir e fazer parte desse tenant que você está convidando. E aí depois você trabalha ali o nível de acesso dele para ver aonde ele vai poder te ajudar. Então, basicamente, não importa o domínio do usuário, você pode convidar ele para poder fazer parte do teu Entra ID para colaborar de alguma forma, tá bom? Então, permite colaboração segura com parceiros, fornecedores, terceiros. Usuários externos podem usar seus próprios logins corporativos com domínio Google, com domínio Microsoft, Facebook, não importa. Não exige a criação de contas separadas para cada usuário externo. Lembre-se desses conceitos aqui para a sua prova, tá bom? Porque se você está convidando esse usuário que já tem uma identidade, né, você não precisa criar a conta dentro do Entra ID. E usa a autenticação moderna com o Single Sign-On, por exemplo, e MFA, tá bom? Então, esse aqui é o B2B, tá? Lembre-se, né? Business to business, convidar parceiros, terceiro para colaborar com segurança, né? Lembre-se dessa palavra aqui, ó, guest. Tá? Ela é uma chave aqui para a tua prova. É basicamente isso. E aí nós vamos ter também, pessoal, o B2C, que seria o Business to Customer, né? Que aqui é o que acontece. Ou seja, permite que empresas... Deixa eu alterar Perfeito, alterar aqui minha câmera. Permite que empresas ofereçam autenticação segura para clientes finais. Os usuários podem se cadastrar com e-mail, redes sociais, Facebook, Google, Apple ou autenticação personalizada. E o que mais? Suporte para autenticação sem senha, né? Aqui, ó, passwordless, né?
e políticas de segurança. O que é, Diego, o Business to Customer? Pessoal, é quando você prepara a tua aplicação para aceitar ali logins de identidade, né, com o domínio dela. Lembra? Um exemplo aqui. Lembra quando você vai fazer acesso a algum e-commerce, qualquer coisa, você vai acessar aí sites, né, de e-commerce como Mercado Livre, a Amazon, ele te dá uma opção assim, ó, você quer logar na minha aplicação com o teu e-mail da Google, logue com o Google. É bem comum, né, quando a gente acessa aqui páginas aí de qualquer coisa, né, de cadastro, ele fala, você quer logar com o Google? Quer criar uma senha? Em vez de você criar um cadastro, quer criar o teu cadastro e acessar a minha plataforma já com o teu e-mail do Google, você prepara a aplicação para poder receber esse login do Business to Customer, né? O cara vai poder logar ali na aplicação com o e-mail dele, com a identidade dele, entende? Então no Azure é possível fazer isso com um aplicativo, tem uns aplicativos ali dentro do Azure que a gente configura e prepara a autenticação prepara a aplicação para que os usuários possam usar, né, as suas credenciais com o seu domínio que seja, para poder logar na aplicação. É isso. Lembre-se bem desse exemplo aqui que eu dei, né, quando você tenta acessar um e-commerce, qualquer site aí, e ele te dá a possibilidade de acessar, de fazer o cadastro com o login da Google, com o login da Hotmail, não importa, né, você pode fazer ali. Esse é o Business to Customer, entende? Olha lá, ó. B2C, login de clientes no seu app, né, com e-mail, social, etc. Entendeu? É basicamente isso. Você prepara a aplicação para receber esse login, tá? É bem bacana isso daqui. Bem útil também aí no dia a dia. E é isso. Fechamos aqui, pessoal. Eu agradeço muito por essa aula aí, por você ter participado. Eu te vejo daqui a pouco, na próxima aula. Vamos!